TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu, sempre com entrevistas, testemunhos de vários irmãos que viveram experiências com Deus, viram suas vidas transformadas e o poder do Senhor trazendo esperança, trazendo a paz, aquilo que a gente tanto procura e que a gente procura em tantos recursos, em tantas pessoas, coisas nesta vida e não encontramos. E nos damos conta, que só Jesus é que pode mudar, que pode dar o sentido para as nossas vidas. Ele é o único que transforma os nossos corações. E hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Graziela Alves, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que já tem uma longa caminhada com Cristo, Ela nasceu da água do Espírito aqui na cidade de Cachoeira do Sul, quando iniciou essa obra desse mover do Espírito e está até hoje, buscando sempre firme na verdade do Senhor, porque a gente não tem como nunca, nos separarmos do Senhor, porque Ele mora dentro de nós. Então, Deus sabe todos os caminhos que nós temos que andar e todas as coisas que Ele permite na nossa vida, e hoje nós queremos saber um pouco, vou deixar você contar, senão eu vou compartilhar aqui, um pouco, da vida com Cristo, que realmente a gente vê Deus operando. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Realmente a gente tem um longo caminho com o Senhor. A gente estava conversando e Eles ama, e a gente até se assusta com o tempo que a gente já está na fé. E até mesmo eu me assusto com algumas coisas assim de errado que a gente faz, com o tempo que a gente conhece o Senhor e com tudo que a gente já viveu, já experienciou do Cristo, Verdade. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está sempre com os braços abertos esperando a gente, Eu sempre gosto de dizer que se a gente ainda está vivo, se Deus está permitindo isso ainda, é porque Ele ainda não desistiu de nós. E eu agradeço muito ao Senhor por isso, E como tudo começou, Grazi? Como Deus chegou na tua vida e aquele momento de muitos anos atrás, o que você estava vivendo e o que foi essa conversão, esse momento que você aceitou Jesus? Amém. Eu lembro que eu sempre ia muito, no tempo de escola, a gente ia muito na igreja católica com a escola. E aquelas esculturas e as imagens sempre me cativaram muito, e eu sempre me perguntava muito para aquilo ali, no meu interior, aonde estava Deus. E eu convidava sempre, eu dizia: Deus, eu quero te conhecer, porque eu me sentia muito sozinha, e eu tenho certeza, que Deus ouviu aquele meu clamor ali na infância. E aos 15 anos eu conheci o Senhor. E aí, a partir dali, mudou totalmente a minha vida, Foi através de alguém que te convidou para ir à reunião? Foi através da Nayara. Ela me convidou para ir. Na época era ainda a Adonep, que era uma associação. Mas o mover do Senhor começou ali, que foi uma transformação. Meus pais eram espírita na época. E acabou indo, eu comecei a ir, e aí daqui a pouco começou a ir meus pais, começou a ir as minhas irmãs. E quando a gente viu, a gente estava envolvido ali, o Senhor tinha resgatado a família toda, para a honra e glória do nome do Senhor. Que benção. E o Senhor começou a mover dele. E eu sempre tive, no meu coração, que Deus tinha um propósito muito grande comigo, como eu acredito que Deus tenha com todos, E Deus devagarinho, Ele foi trabalhando, me mostrando realmente o que Ele queria, E todos aqueles teus anseios que você tinha, tuas dúvidas foram respondidas. A gente sempre chega cheio de questionamentos, Ainda mais que você chegou jovem na vida da igreja. Sim, eu creio que foi uma época, para mim, uma época que eu não me arrependo. Onde Deus me supriu totalmente. Porque eu me sentia uma pessoa muito carente, E aí, querendo ou não, a gente acaba querendo se voltar para as coisas do mundo, E eu me senti totalmente acolhida pelo Senhor, naquela carência. Eu me senti suprida por Ele. Mas como o homem ele eu digo que ele é muito curioso,
Infelizmente, por decisão, o Senhor permitiu que eu viesse a conhecer o mundo, né? Teve uma época que eu me afastei, eu queria ver o que era o mundo, porque eu achava que o mundo ainda tinha algo de bom para me dar, né? E eu lembro que quando eu voltei, quebrada, assim, lá no fundo do poço, eu lembro que o irmão Sérgio olhou para mim e disse assim: e aí, tu achou alguma coisa boa? Era o que tu queria? Conheceu tudo o que tu queria conhecer? E ali, assim, a gente leva um choque, né? Porque aí tu para e tu vê, assim, um tempo perdido, né? Mas, ao mesmo tempo, também Deus permitiu, porque senão eu ficaria sempre com aquela curiosidade, né? Eu digo que todas as coisas Deus permite, e tudo é experiência. E a partir dessa época, foi quando começou realmente o trabalhar do Senhor na minha vida, né? Porque aí, quando eu vim para o Senhor, eu decidi. Eu lembro que meus pais foram para fora, começaram a se fechar todas as portas, assim. Aí eu coloquei minha vida diante do Senhor e eu disse: Senhor, agora eu quero te servir, né? O que eu queria conhecer, eu vi que no mundo não tem o que eu quero. E o que eu quero, eu sei que está aqui dentro, eu sei que é tu. E eu sei que meus pais moravam na cidade, a gente tinha um apartamento no centro da cidade. E meus pais decidiram ir para fora e eu fiquei morando na cidade sozinha num apartamento enorme. Aí meus pais falaram: ou tu vem embora para fora com a gente, porque a gente está numa situação financeira difícil, ou tu vai trabalhar. E aí eu lembro que eu compartilhei com o irmão Sérgio, naquela época eu estava buscando bastante o Senhor, e o irmão sentiu que era hora de decisão. E eu lembro que eu chorei muito, assim, porque eu me senti naquela época rejeitada por pai e por mãe. E aí eu lembro que eu peguei a palavra, eu chorando, eu peguei a palavra, eu abri, deu naquela passagem onde o Senhor diz assim, que mesmo que o teu pai e a tua mãe te rejeite, o Senhor te acolherá. E aí foi um momento de decisão na minha vida, eu disse: não, eu vou optar pelo Senhor. E a partir daquele momento eu virei missionária. Aí eu lembro que o irmão me mandou para Santa Cruz do Sul. Lá eu fiquei 6 meses, eu digo que foi um internato abençoado, porque foi 6 meses de uma desintoxicação, assim, do mundo, sabe? Foi onde eu ouvia a palavra de dia, de tarde, de noite, orava, e era um pavilhão fechado, e às vezes a vontade que eu tinha era de sair correndo, atravessar as paredes, né? Mas sempre clamando o Senhor, e o Senhor deu a vitória, né? E veio muitas vitórias pela frente. Eu até comento com a irmã Elisama que se eu fosse falar todas as experiências que eu passei, eu levaria horas aqui, né? E é uma bênção do Senhor, assim, o Senhor tem dia a dia, tem feito, tem operado. E eu viajei bastante, conheci, tive muitas experiências, muitas assim, de nem mesmo falar, somente orar ao Senhor. E o Senhor trazia um suprimento, assim, até mesmo num shampoo que eu gostava. Na questão de missionário, porque Deus ele conhece o nosso coração. A gente não precisa nem abrir a boca, como diz na palavra. O Senhor ele sabe do que a gente necessita. E você viu Deus trazendo provisão na hora que tu precisava. Exatamente, principalmente na cidade de Santa Cruz, assim, chegou um irmão, me deu um sapato de uma cor e eu disse: mas Senhor, eu não tenho, com que eu vou usar esse sapato? No outro dia chega uma irmã e me traz uma caixa com uma calça da mesma cor do sapato, sabe? E aí eu lembro que naquela noite eu fui orar e eu disse: Senhor, eu preciso de um shampoo e tu sabe qual é o shampoo que eu gosto. Simplesmente o irmão foi no mercado, comprou o shampoo, era exatamente o shampoo que eu estava pensando. Então, assim, tu vê o amor do Senhor nas pequenas coisas, sabe? E eu sempre gosto de dizer que essas pequenas coisas que às vezes no dia a dia a gente esquece, né? De que Deus está presente ali. E no mais pra frente na minha vida também, eu digo que eu esqueci dessas pequenas coisas, né? Porque eu tive as 3 filhas foram de UTI, né? E Deus permitiu, eu sei que Deus permitiu para ver que novamente Ele me mostrar que Ele estava ali comigo, né? Pela dureza do nosso coração, às vezes a gente passa por circunstâncias que a gente não entende no momento, né? Mas é Deus mostrando o amor, a misericórdia dEle. Sempre provando que é fiel. Sempre provando que Deus é fiel e que Ele está presente em tudo, né? Que Ele é o Senhor, como diz na palavra, né? Que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso pastor e que realmente nada vai nos faltar. Mas nada vai nos faltar ao olhar de Deus, não os nossos olhos.
né? Porque muitas vezes, Senhor, tá faltando, mas não é aquilo que tu necessita naquele momento, né? Mas o que tu necessita, Deus com certeza Ele vai te suprir, como Ele me supriu nas missões e como Ele me supriu e tem suprido em todas as coisas. Glória a Deus. E a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade no nosso dia a dia, de ver Deus nos ajudando todos os dias, como você falou, nas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que a gente erra também, né? A gente não vê a mão de Deus guardando a nossa vida durante o dia, nos dando os livramentos, provisionando, cuidando dos pequenos detalhes, né? A gente vê ali o Senhor e Ele fala conosco. Se a gente deixar Deus falar, Ele mostra para nós, né? Diariamente os cuidados, e eu acredito que não só você, Grazi, mas todos nós, a gente passa por determinados momentos que a gente vai perdendo, né? Aquele contato, né? De repente o nosso coração vai se afastando, e nesses momentos, assim, que você teve longe, assim, cada um tem seus motivos, né? Como é, assim, vocês... Eu imagino, assim, já de uma experiência com Deus, de não só, assim, ter aquela palavra da graça, assim, né, da salvação, mas ter uma experiência mais profunda com Deus. E, de repente, a gente se vê longe, assim, se vê afastado. Como que você se sentia, assim, o que Deus falava contigo? Porque eu acredito que Deus não deixa de falar com ninguém, né? Deus ainda continua trabalhando. Com certeza Deus continua trabalhando. E o Senhor, assim, eu não sei se alguns irmãos sabem de uma experiência que eu tive com uma filha minha. Os irmãos também, alguns irmãos sabem que eu fui casada. E nesse casamento, depois do nascimento da minha primeira filha, até por ser uma novidade, assim, eu acabei entrando numa depressão profunda, né? Me amargurei com o meu ex-marido, me amargurei com Deus, me fechei totalmente. E eu acredito que até a depressão, assim, é esse afastamento, sabe? É um vazio que tu não encontra sentido para nada, tu acha que Deus te abandonou, tu acha que Deus não é tão grande assim, que Ele não é aquele Deus de milagre. E eu lembro que eu comecei a me tratar naturalmente com o médico. Eu conversei com o irmão e ele disse: não, irmã, tu tem que procurar um médico, né? Porque se Deus deu esse dom a um homem, vem de Deus, né? Tu tem que procurar para te estabilizar, para conseguir voltar a buscar o Senhor. E eu lembro que na minha segunda filha, Deus me provou. Aí Deus me provou mesmo, né? Mas eu vi que eu ainda continuava amargurado com Deus, né? Por toda aquela situação. A minha filha nasceu normal, nasceu na cidade de Novo Hamburgo. E eu percebia nela que ela tinha algumas reações, assim, quando eu ia trocar a fralda dela, que ela puxava o ar muito forte. E com 5 meses eu descobri que ela tinha um defeito nas artérias anômalas dela, né? Então, ela passou 5 meses da vida dela, bem dizer, com um lado do coração funcionando direito e o outro recebia muito pouco sangue. E eu lembro que eu vim para Cachoeira, e aqui em Cachoeira um médico examinou ela e disse: olha, eu acho que nós devemos levar a Porto Alegre para a gente investigar, mas eu acredito que ela tenha um sopro. E eu lembro que nós fomos para Porto Alegre fazer esse exame. Eu fui tranquila, né, achando que era um sopro. E simplesmente quando ela deitou na maca para fazer o exame, o médico fez o exame, ele ficou em silêncio todo momento. E ele não deixou eu segurar ela no colo. Ele disse: tu não pode tocar nela porque ela está infartando e ela precisa de uma cirurgia de emergência no coração. E eu lembro que naquele momento eu me desesperei porque eu tinha feito o exame particular e a gente não tinha plano. Ali eu clamei ao Senhor, eu digo: Senhor, eu não tenho plano, a gente não tem, eu digo, ela é tua. E eu lembro que, assim, que foi um anjo do Senhor, né? O médico tomou a posição dela, assim, e disse: não, eu não vou perder, eu não vou permitir que ela venha morrer, né? Aquele momento ali parece que eu vi Deus falando comigo, mas ao mesmo tempo como se Deus estivesse me dizendo, né? Eu não vou permitir ela morrer, mas tu vai ter que passar por esse quebrantamento, tu vai ter que passar por isso. E eu sei que graças a Deus a cirurgia deu tudo bem, né? Foi feita essa correção. Ela ficou, eu digo, me admiro assim, porque um adulto fazer uma cirurgia no coração, ele fica 1 semana,
né, numa UTI. Ela ficou 2 dias numa UTI, fez toda a recuperação. Ano passado, graças a Deus, né, agora ela já está com 11 anos, ano passado ela recebeu alta, né, graças a Deus está tudo perfeito, mas Deus permitiu aquilo ali. E logo, um tempo depois, né, como os irmãos já sabem, eu vinha me separar, né, foi uma decisão minha, eu e o Senhor, que eu estava passando por uma circunstância onde eu decidi, eu digo, não, Senhor, não, se é para estar assim, eu prefiro ficar solteira e contigo, né? E eu já vi que eu não estava fria na fé, eu estava totalmente congelada na fé pelas circunstâncias que eu não sabia lidar, não, simplesmente assim, eu reconheço diante, sabe, de Deus, reconheci que eu não sabia como lidar, eu já não tinha mais força, até mesmo pelos traumas, né? E 5 anos depois que eu estava separada, eu lembro que eu estava afastada do Senhor, né? Não estava na comunhão da igreja, que como a irmã diz, a gente nunca está afastado. Está afastada, né? Porque a gente está sempre ali clamando. Eu lembro que eu deitei na cama e eu estava cansada do mundo, cansada de tudo. E eu orei ao Senhor, eu lembro até hoje a oração, e eu disse, Senhor, eu não consigo ficar solteira. Disse para Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu também não quero ficar namorando um, namorando o outro. Eu digo, e eu sei que tu tem uma pessoa para mim. Eu não quero uma pessoa que seja rica, eu não quero uma pessoa bonita. Eu quero uma pessoa que ela venha, que ela queira o Senhor comigo, né? Uma pessoa que seja trabalhadora, que ela queira baixar a cabeça e seguir a vida comigo. E eu lembro que 2 meses depois, eu conheci o meu esposo hoje. Né? Foi algo muito tremendo, assim, porque a gente se conheceu e a gente não estava casado, né? A gente sabe que estava em pecado, mas 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, né? E aí veio mais um trabalharzinho na vida, né? Porque aí era uma gravidez de gêmeos. Quando eu estava com 3 meses, eu fiquei sabendo que um dos bebês tinha parado de bater o coraçãozinho. E a partir dali, Deus mais uma vez ele me parou, né? Porque eu estava muito acelerada, achando que era dona de mim, mais uma vez, né? Mas algo muito tremendo, assim, que eu sempre pedi ao Senhor, que até hoje eu peço e sempre pedi, que Ele é o dono da minha vida, Ele sabe de tudo e Ele sabe como me parar, né? E quando Deus me botou de repouso para conseguir segurar aquele nenê, eu vi que Deus ele me parou mais uma vez. E ali eu fiquei deitada, né, quase 2 meses, até que então a minha bolsa estourou e não, né, ela nasceu de 7 meses e meio, ficou 21 dias na UTI e graças a Deus está aí, é uma bênção do Senhor, né? Nesse intermédio a gente casou, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo familiar na nossa casa, é uma bênção, né? Meu marido já era batizado nas águas e a gente tá... E eu sei que o propósito de Deus na nossa vida é muito grande, né? Eu sei que Deus tem um plano, assim, às vezes a gente olha e diz assim, eu escolhi. Eu creio que não, eu creio que o Senhor escolheu e Deus tem uma obra muito grande. E Deus não abandona, né? E Deus não abandona. Parece, né, por um momento, como diz a palavra, que Deus está longe, que Deus não escuta, que Deus está distante, mas Deus está perto e Ele só de repente não se mostra tão presente como a gente imagina, mas é por um processo, por um momento para trabalhar no nosso coração, mas Deus sempre está nos amparando, né? Isso a gente sabe, a gente sente que por mais que as coisas estão difíceis, sempre tem aquela presença constante, né? Que é o limitador do inimigo para agir nas nossas vidas e que age somente naquilo que Deus determina, né? O mais ele não faz porque ele não pode. Então a gente sempre tem a certeza, né, que o Senhor está cuidando de tudo. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, aguarde com esse restante, né, desse testemunho maravilhoso da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.